Fala galera, hoje nós vamos falar sobre VO2 máximo e nutrição. Será que o atleta tem um VO2 mais alto, queima mais calorias, gera mais energia ali? A gente tem que entender isso para fazer um planejamento nutricional cada vez melhor, mais ajustado para o nosso atleta. Se quiser entender um pouquinho mais, fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal te ajuda a treinar com ciência. Pois é, muita gente fala em VO2 máximo aí, mas às vezes a pessoa pensa muito, é o tamanho do motor, é a capacidade aeróbica, mas fica meio voando o que realmente isso significa. O que significa é o seguinte, a gente não consegue ir lá no nosso músculo e saber quanto a gente está gerando de energia a partir do metabolismo da glicose, dos nossos carboidratos ou das gorduras, né? Não dá para a gente ir lá e ver, estou gastando tanto desse combustível ou daquele combustível. O que a gente faz então? A gente usa um marcador indireto aí, que é o consumo do oxigênio, porque para a gente metabolizar de maneira aeróbica esses substratos energéticos, a gente precisa usar oxigênio. Então, por isso que a gente chama isso de uma medida indireta. Eu meço quanto está sendo usado de oxigênio e aí eu consigo inferir quanto que eu estou gerando de energia a partir de cada substrato, tá? Por isso que quando a gente vai fazer o cálculo da nossa taxa metabólica basal, um dos métodos melhores aí, que assim, geralmente os nutricionistas usam muito fórmula, né? Então se faz umas fórmulas que são validadas pela ciência para determinadas populações, o nível de atividade, então tem vários fatores corretores, mas é uma fórmula, tá? Então a gente está fazendo uma estimativa do gasto calórico basal daquela pessoa, que é a taxa metabólica basal, é quanto a gente precisa de energia para ficar vivo ali em repouso, né? Mas existe um método que a gente chama de calorimetria indireta. E o que é isso? A gente coloca a máscara lá, igual a máscara do teste ali de ergospirometria do VO2 máximo, e a gente mede o consumo de oxigênio dessa pessoa em repouso. Então você deixa a pessoa ali deitadinha, 15 minutos, meia hora, depende do protocolo, e a gente vai avaliar o gasto o consumo de VO2 dessa pessoa, tá? Quando a gente determina esse consumo, se sei lá, a pessoa está gastando lá 500 ml de oxigênio por minuto, tá? Estou chutando aqui, geralmente a gente fala aí em torno de 350 ml, mas tem uma relação com o gasto calórico. Então a gente sabe para cada 1 litro que está sendo consumido de oxigênio, essa pessoa está gerando 5 calorias, tá? Na média, a gente está aproximando os valores aqui, hein, gente? Depende se vai ser gordura ou carboidrato, pode variar um pouquinho. Mas na média é isso. Então, se você estiver consumindo 1 litro de oxigênio, você está gerando 5 calorias. Lembrando que é 1 litro por minuto, então é 5 calorias por minuto, tá? E aí, dessa forma, a gente consegue determinar o gasto dessa pessoa para sobreviver, a taxa metabólica basal. Quando a gente vai para o teste de VO2, o que a gente está fazendo é uma calorimetria indireta, só que do esforço. Então, a gente está medindo o consumo de oxigênio da mesma forma, e aí eu consigo saber quanto que essa pessoa está gerando de energia durante as fases, as diferentes intensidades do esforço até o esforço máximo, que é o nosso VO2 máximo. Por isso que tem essa relação com a nutrição, porque se eu souber quanto essa pessoa consome ou gera de energia ali no repouso, mais o que ela gasta em cada intensidade, eu consigo programar uma dieta muito melhor para ele, né? Então eu consigo individualizar realmente a dieta desse indivíduo, entregar o que ele realmente precisa de energia. E aí, como eu falei aqui, se 1 litro é 5 calorias, se essa pessoa estiver ali no esforço gastando 2, 3, 4 litros, quer dizer que ela está gerando muito mais energia. Então, realmente, atletas que têm um VO2 mais alto gastam muito mais energia, tá? A gente consegue ver isso aqui em alguns testes, a gente tem atletas bons aqui que a gente fez teste, e só ali no aquecimento, o atleta está em 150 watts, pedalando bem tranquilo para ele, e ele já está com um gasto calórico aqui que a gente consegue inferir de 700, 750 calorias no aquecimento, hein, gente? Quando a gente começa a aumentar essa intensidade, próximo do primeiro limiar, já está próximo 1.000, 1.100 calorias, e quando a gente está falando lá do FTP, acima do segundo limiar, passa de 1.500 calorias. Então, assim, eles realmente gastam muita energia, tá? Você vai ver o VO2 máximo desse atleta que eu estou citando aqui, tá ali em 5 litros por minuto. Então, assim, é uma quantidade de energia que esse cara consegue gerar absurda. E o gasto calórico vai junto. Então, ele tem um gasto calórico impressionante. Se a gente não contabilizar isso, não fizer esse ajuste, a gente vai estar deixando esse atleta
com um déficit energético, tá? Existem trabalhos aí que mostram estimativas de que pelo menos 40% dos atletas de endurance têm algum tipo de déficit energético em algum momento da periodização. Então é importante a gente ter esse conceito e conseguir saber como calcular e tentar entregar melhor essa energia para ele. Por isso que a gente vê os atletas lá, meu último vídeo foi sobre isso, o Ben Hillen ou os atletas do Pro Tour consumindo cada vez quantidades maiores de carboidrato. O Ben Hillen fez uso lá de 535 gramas de carboidrato durante a prova, que deu mais de 2.000 calorias só durante a prova, tá? A alimentação dele completa deu mais de 6.000 calorias. Se você for pegar isso fora de contexto, parece loucura. Então as pessoas falam, os caras estão dando muito carboidrato pro atleta e tal. Não, na verdade a gente está entregando a energia que ele precisa e muitas vezes durante o treino ou durante a prova vai ter que ser uma energia de absorção rápida, então são carboidratos de alto índice glicêmico, mas é o que ele precisa naquela hora, tá? Então assim, tem que contextualizar quem é o atleta, o que ele está fazendo, se é no treino, mas isso é extremamente importante. E eu não tenho dúvida que é por isso que a performance desses caras estão melhorando cada vez mais. Na verdade, a gente sabe que muitos atletas antigamente ficavam em déficit calórico mesmo. A gente tem relatos de vários atletas do ciclismo profissional com osteoporose, então até assim, osteoporose de quadril e lombar principalmente, já que é uma atividade física que não tem sobrecarga ali sobre os ossos, de peso, né, impacto. Então, eles provavelmente associado a um déficit calórico levavam eles a terem problema de metabolismo ósseo. Então, assim, fora overreaching, overtraining, né, que a gente sabe que tem relação com a disponibilidade de energia e principalmente de carboidratos. Então, assim, a gente tem que fazer essa pesquisa, ter noção disso para melhorar essa entrega de energia para o nosso atleta, tá? Parar de ter medo de carboidrato, muita gente com medo, vai ficar diabético, não é carboidrato simples, ou tá fazendo muita caloria, vai engordar, não vai acontecer isso, tá, gente? Tudo é calculado, os nutricionistas do Endurance sabem disso e eles vão fazer uma coisa melhorando a sua performance, tá? Inclusive tendo ganho de melhoria de composição corporal, consumindo quantidades enormes de carboidrato, isso é totalmente possível. Mas outra coisa interessante é quando a gente faz a comparação com pessoas que não treinam, que tem um VO2 baixo, tá? Então, quando eu falei aqui desse atleta nosso, ele tem ali um VO2 máximo de 5 litros por minuto. Isso eu estou falando no valor absoluto, depois a gente divide pelo peso e aí você vai ter aqueles valores de 50, 60, 70 ml por quilo por minuto, tá? Então, quando eu estou falando de absoluto, 5 é um valor alto, tá? Atletas bem treinados, mais normais, aí vão estar em torno de 4, 3,5, 4, então já é um VO2 bom. Mas quando a gente fala de pessoas sedentárias, a gente está falando aí de VO2 às vezes em torno de 2 até abaixo disso. A gente já pega assim, pacientes mais clínicos. E aí o que você percebe é que essa pessoa não consegue ter um metabolismo adequado, então ela não gera energia. Mesmo em baixa intensidade, ou mesmo em altas intensidades, às vezes o gasto calórico vai ser ali de 300, 400 calorias por hora. Então, assim, é um gasto calórico muito baixo e por isso que a gente vê muitos trabalhos que mostram que essas pessoas, nessa população, a gente acaba não tendo uma relação de atividade física e perda de peso, tá? Porque é um gasto calórico tão baixo que acaba não gerando um déficit, não contribui tanto para o déficit calórico. E aí acaba que a gente sabe que 80% mais ou menos ali vai vir do déficit calórico da dieta, tá? Então aqui são duas coisas diferentes, a gente precisa fazer a dieta principalmente para ter essa perda de peso, mas pensando em VO2, em capacidade de gerar energia e ter esse gasto calórico aumentado, é extremamente importante a gente focar na atividade física dessas pessoas. Então só perder peso com dieta não vai melhorar sua capacidade de geração de energia. Então a gente tem que ter biogênese mitocondrial, tem que melhorar a vascularização, a função muscular e elevar o VO2. Pensando nisso, é extremamente importante assim, porque a pessoa sedentária é a pessoa que tem mais treinabilidade. Então assim, quando você pega um atleta desse nível que eu falei, para você elevar o VO2 dele é super difícil, são treinos muito específicos, muita intensidade, muito volume, por isso que esses atletas treinam lá 25, 30 horas por semana, com vários intervalos e tal, porque é difícil de você ter ganho numa pessoa que já está otimizada.
Quando você pega uma pessoa sedentária, qualquer treino melhora VO2. Então a gente começa com algum treino, pode ser um endurance leve, caminhada, que aí a gente vai aumentando, progredindo essas cargas, tanto de volume, de intensidade, apresentando intensidade para essa pessoa, e ela vai tendo uma melhora extrema do VO2. Quando a gente está melhorando o VO2, o que a gente está melhorando? Nossa capacidade de metabolizar tanto gordura como carboidrato lá no nosso músculo. E aí a gente começa a gastar mais energia, tá? Por isso que é muito importante para a manutenção de peso e para a saúde em geral. A gente sabe que VO2 alto está intimamente relacionado à saúde geral e tem uma redução da mortalidade. Então, se a pessoa sair lá do pior VO2, das pessoas que têm ali o quartil pior de VO2 para um VO2 regular, na média, a gente tem uma redução de 50% da mortalidade. Então, para vocês terem ideia assim, de como isso é importante. Se a gente estiver comparando pessoas que estão no topo do VO2 com as pessoas que estão lá embaixo, a gente fala até uma diferença de 4 vezes. Então, a gente está falando de 400% de mortalidade menor, tá? Não existe nada na medicina, na saúde que traga tanto efeito assim. Então, a gente precisa melhorar o metabolismo das pessoas, transformar essas pessoas sedentárias um pouquinho mais parecida com o nosso atleta lá, que tem uma capacidade de gerar alta energia, assim, uma quantidade que eles queimam caloria de uma maneira absurda. É impressionante de ver. Então, isso é muito legal, dá para fazer e não sei se você sabia dessa relação aí do VO2 com o gasto calórico. Se você sabia, deixa aqui os comentários pra gente, dá um joinha, se inscreve no canal e bora levar isso para mais gente, melhorar a saúde, o VO2, o gasto calórico de todo mundo, que o mundo está precisando bastante disso. Valeu!